Eu não sou química, eu não sou farmacêutica, eu não tenho um laboratório, eu não tenho uma fábrica, mas eu tenho cosméticos regulamentados pela Anvisa. Como isso é possível? É exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Bom, meu nome é Amanda Soares e eu estou aqui nos últimos 5 anos ajudando mulheres a desenvolver os seus próprios produtos e gerar renda com isso. E não é tão simples quanto parece, mas também não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo acredita ser. Quando a gente fala de fábrica ou de fabricação e tudo mais, esses termos podem assustar e trazer um distanciamento, mas ele é muito mais acessível do que você está pensando. E caso você queira fazer cosméticos para vender, eu quero te passar todas as orientações e o caminho que eu fiz e que minhas alunas fazem e já fizeram e estão fazendo para regulamentar seus cosméticos também. Então eu quero trazer para vocês uma história, iniciar com a história do primeiro cosmético natural do Brasil, que foi lançado no ano de 1986, para vocês entenderem qual a estrutura que eles tinham, como funcionava e que você não precisa começar grande, não precisa de tudo isso que a gente pensa. Tá? Claro que, né, dependendo da situação, algumas pessoas têm mais privilégios do que outras, umas têm mais acesso do que outras, mas eu quero ser esse ponto de, essa intermediação para você ter acesso à informação suficiente para que você consiga realizar o seu sonho, se esse for o seu sonho, se esse for o seu objetivo. Bom, vamos começar então vendo essa marca que provavelmente você já viu pessoalmente, né? Você já conhece, provavelmente você já viu em mercado, em farmácia, que é a Fitoervas. Por incrível que pareça, ela foi a primeira marca de cosméticos naturais aqui no Brasil. E não é que ela foi a primeira marca de cosméticos naturais, 100% natural, até porque ela não é até hoje. Porém, para a época, nos anos 80, era o que tinha de mais natural. Então, a dona usou desse benefício de vir com uma coisa inovadora, mas a sua ambição, toda a sua força de vontade para bater de frente ali, para importa vender o seu produto. Então, ela acreditava no produto que ela tinha em mãos e foi para frente, sabe? Foi para cima. Bom, a dona é a Cris Arcangeli. Eu fui para uma palestra dela uns 7 anos atrás, 6, 7 anos atrás. Estava começando ainda a me interessar pela cosmética natural. E eu sempre gosto de histórias inspiradoras, assim, sabe? Eu me inspiro em histórias de pessoas empreendedoras. Eu quero trazer mais isso aqui à frente. Não é uma pessoa que eu super sigo, que eu super admiro hoje em dia, que eu super acompanho, não. É uma pessoa que tem uma história, que eu tive um momento ali em que eu fui para uma palestra e que isso me abriu a mente de várias maneiras. Eu quero dividir isso com você agora. A Cris Arcangeli, ela era uma dentista que ela foi viajar e ela viu que lá fora do Brasil, se eu não me engano era em Japão, não lembro exatamente, o pessoal fazia shampoos que não tinham sal. E na época, aqui no Brasil, a gente tinha shampoos com sal, né? Como tem até hoje. Eu ensinei formulações de shampoo com sal e desmistifiquei toda essa polêmica do sal para vocês em outros vídeos aqui. Mas na época, como era feito os shampoos? A gente tinha água, a gente tinha o tensoativo, que era o lauril sulfato de sódio, e a gente tinha o sal para espessar, para dar aquele ponto mel na formulação. E o sal, eles usavam dosagens altas, que vão de 1% a 2,5%. Normalmente ficava na casa dos 2,5%. O que acontece com grande quantidade de sal? Sal é um umectante e ele deixa o cabelo ressecado se você usar em grande quantidade, como a água do mar. E ainda corre o risco de carregar ali de forma negativa e tudo mais, essas coisas que eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então, o sal, ele é um umectante, ele retém para o cabelo, então ele é um ótimo hidratante. Em grande quantidade, ele faz o contrário. Ele vai parar de reter água do ambiente para a sua pele, para o seu cabelo, e vai reter do cabelo, da pele, e vai ressecar. Então, usar em grande quantidade acaba ressecando. Usar um lauril sulfato de sódio, né? Não vai ajudar, vai trazer um shampoo aniônico carregado de forma negativa, porque o lauril, ele é um tensoativo aniônico, e aí ele tinha ali um conservante, uma fragrância e pronto. Era isso que as pessoas faziam, era com isso que as pessoas lavavam o cabelo. No máximo tinha um óleo mineral, alguma coisa para trazer um pouquinho de lubrificação, mas era isso, basicamente. Então ela foi para fora do Brasil, viu que lá o pessoal usava shampoos diferentes, sem sal, espessava de outras formas, tinha ingredientes vegetais.
e ela trouxe essa ideia para cá e ela queria lançar. Como ela fez? Ela era dentista, ela vendeu sua cadeira ali de dentista e ela foi atrás de fazer isso. Ela encontrou um sobrado, um sargento aposentado que fazia os produtos e uma química. Então essa era a estrutura que ela tinha, um sobrado, claro que ela já começou bem, pensando em termos de iniciar, né, na produção, então ela começou já com um espaço físico, ela começou com um sargento aposentado e uma química. O sargento ia lá fazer o serviço manual de bater massa, digamos assim, e a química desenvolvia as fórmulas para ela. E ela começou também com ela tendo a ambição, a força de vontade suficiente para ir lá e vender o seu produto, para ir lá e defender o quanto aquele produto era inovador e fazer com que ele seja o que ele é hoje, conhecido e está aí até hoje, né? Além disso, ela tinha um tanque de 30 quilos que ela comprou em uma padaria que estava fechando. Então, era esse o equipamento dela, um tanque de 30 quilos de segunda mão e um sobrado com 2 pessoas trabalhando, um químico e um sargento. Eu trouxe essa história, ela não é tão... ela começou no fundo de casa, ela mesma manipulando, até porque ela não tinha interesse por manipular, ela tinha interesse em vender, então ela só precisava criar a estrutura para ela vender o produto, sabe? Não é parecida com a história, com a nossa realidade, mas também não é uma coisa tão inacessível, não é uma fábrica, não é um laboratório, entende? Então dá para começar dessa forma. E aí, depois, mais pra frente, ela fez tudo que ela fez, ela fez o shampoo sem sal, então ela trouxe essa inovação e trabalhou muito no marketing em volta de usar shampoo sem sal, e ela colocou extratos na formulação que até então não se via muito, né? Então era uma coisa muito inovadora usar um shampoo à base de plantas. Então ela usou essa pegada do natural, colocando extratos vegetais, que eles usam isso no marketing até hoje, além de mudar também, trazer a tampinha flip-flop, negócio assim, também, que era uma opção que antigamente não tinha, né? Então ela tinha o produto que ela acreditava muito e era inovador e tinha força de vontade, a garra de ir lá e vender. Certo? E qual é a minha missão aqui, né? A minha missão é ser essa intermediária para vocês. Então ela não tinha a química, ela não era química, ela não desenvolvia, mas eu quero ser essa pessoa para vocês. Então por isso que eu venho com os cursos, que eu venho com as fórmulas nos e-books, por isso que eu trago esses conteúdos, porque a informação que ela não tinha, a gente tem aqui. Vocês estão tendo acesso a eles, sabe? A minha missão é trazer produtos inovadores, ensinar a formulação desde o início e incentivar a começarem com o que vocês têm. Um bom produto, uma boa estratégia de marketing são sinais de sucesso. Claro que algumas pessoas têm mais privilégios do que outras, algumas têm mais acesso do que outras, como é o caso dela, mas isso não impossibilita. Eu tenho histórias de aluna como a Tami Cosméticos, que hoje a cosmética é a sua principal fonte de renda e ela começou fazendo creme que eu ensinei no YouTube há muitos anos atrás. Hoje ela é terapeuta, ela desenvolve sua linha e é só sucesso, sabe? Ela tá crescendo porque ela teve ela vai lá e ela vende, ela tem um produto que ela acredita e ela vai lá e vende. Os produtos, eles não se vendem sozinhos, né? A gente tem que agir, a gente tem que ir para frente, né? E vender a nossa ideia. A gente tem que ser os advogados, né? Que vai lá e defende nosso produto com todas as forças. Bom, aqui, esses são os primeiros produtos que eu desenvolvi. Esses creminhos aqui são os primeiros, eles eram bem gordurosos, inclusive. Depois eu fui acertando e ajustando a fórmula e depois eu regulamentei eles com a Anvisa. Então, eu não sou química, nunca tive um laboratório e consegui regulamentar através de terceirização. Eu peguei o meu produto que eu desenvolvi, né? Você percebe que a textura, a coloração já está bem diferente aqui de um para o outro e eu consegui regulamentar. Na época que eu fui regulamentar, eu fiz na intenção de ver como funcionava e se eu poderia, se a minha fórmula estava validada. E as reuniões com a fábrica, a gente entrou em contato com muitas fábricas, muitas. Nas reuniões elas falavam que super ia dar certo, que fazia todo sentido a minha fórmula funcionar. Então eu trouxe, inclusive eu lembro de uma das reuniões que eu estava passando a minha fórmula lá e eu coloquei o ingrediente, ela, nossa, tá o ingrediente? Aí eu, sim, tá o ingrediente, ela.
ficaram assim, faz sentido, sabe? Eu mesma aqui praticando e fazendo meus cálculos e criando as fórmulas e estava repassando e fazendo sentido, sabe? E elas iam lá fazer os testes de estabilidade e estava funcionando e super ok. Então, é isso, você não precisa ser química, você não precisa ser laboratório, você só precisa saber formular, o que é muito importante. Tá? Aqui foi uma foto de eu assinando o contrato, gosto de brincar que é do meu quarto para o mundo. Eu ainda não lancei minha linha, não sei se eu tenho esse objetivo, mas é um objetivo distante que eu vou meio que deixando. Bom, aqui eu trouxe referências também de alunas que fazem da cosmética natural a sua fonte de renda. Aqui é a Patrícia, que ela participa de feiras, então aqui ela me disse que ficou 15 dias numa feira, participando ali, vendendo os produtos na feirinha, e ela conseguiu repor todos os gastos do curso só com os desodorantes. E os desodorantes não foram os produtos que ela mais vendeu. Ela vendeu muito condicionadores, máscara. Ela fez os produtinhos muito legal, que você faz as barrinhas de condicionador para o pessoal diluir em casa em água, sabe? E ela tem vários produtos muito bacanas também. E só com os desodorantes ela repôs os gastos do curso. Além da Cris também, que ela começou pelo e-book, e depois ela foi para o curso, e aqui ela está contando a história dela, que ela desenvolveu ali a sua própria marca, que ela regulamentou. E todas elas, gente, não estudaram, não tem química, não, elas são de outras áreas. E elas começaram, então, aí fazendo renda com esses produtos e regulamentando também. E aqui, gente, eu quero trazer como referência algumas histórias de algumas alunas, né? Eu falo muito da Tami, provavelmente vocês já viram, tem live com a Tami aqui, tem em vários momentos ela, então quis trazer outras, para trazer outros exemplos também. Que é o caso da Patrícia, que ela faz feiras, ela participa de feiras de artesanato, e ela me falou que ela conseguiu repor todo o gasto que ela teve com matéria-prima, com os custos ali do curso e os próprios cursos, só com a venda dos desodorantes. Os desodorantes são muito bacana porque eles são os mais baratos de produzir, os mais baratos de vender, e as pessoas veem resultado imediato. É igual o shampoo condicionador, que você vê resultado imediato. Então, é muito um ponto de entrada, sabe? E ela vendeu vários produtos, mas só com desodorante ela conseguiu ela fez esse balanço e viu que ela repôs esses custos. Sendo que, se eu não me engano, não foi o produto que ela mais vendeu, ela vendeu mais os condicionadores sólidos, o shampoo sólido, a máscara de tratamento. Então isso é muito bacana, ela sempre me manda os vídeos das feiras, eu fico deslumbrada, assim, sabe? Eu fico muito feliz. Tem a Cris, que foi uma das minhas primeiras alunas, que ela começou lá no e-book, depois ela adquiriu o curso, e ela depois lançou a sua linha, regulamentou com a Anvisa. Ninguém aqui é química, ninguém é farmacêutica, ninguém tem fábrica, ninguém tem laboratório. A gente desenvolve a fórmula e coloca ali e faz todo o trâmite através da terceirização. E, gente, é muito mais acessível do que vocês imaginam, sabe? Se alguém tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu posso fazer mais conteúdo sobre o assunto. E nos cursos eu ensino todo o passo a passo também, além de trazer ali as fábricas de terceirização e tudo mais. E tem a Ellen, que foi a última que me mandou, que ela também fez a feirinha ali, e ela falou, tô tão feliz, vendi bem meus produtos para uma cidade pequena e fora de época de pagamento, foi top. Então é uma aluna querida também que está começando e que já está trazendo resultados, já está vendo os resultados, né? E isso é muito bacana, tá? Em relação à regulamentação, como funciona essa parte? Então, vocês conseguem começar com o que vocês têm, só que se vocês começar a vender de imediato, vocês vão estar vendendo na informalidade. Então, vocês estão correndo o risco da fiscalização, então é um processo artesanal, vocês não podem se caracterizar como uma fábrica clandestina, então é minucioso nessa parte, e por isso que eu falo, vocês têm que fazer os cosméticos, vocês têm que ter a fórmula, porque fórmula pronta é o que mais tem no mercado fora, é importante que vocês tenham a formulação de vocês, autêntica, por isso que eu venho aqui, ensino a formular, ensino teoria, ensino passo a passo das fórmulas, ensino curso e tudo mais, para vocês terem as fórmulas e trazer algo inovador para o mercado, você mesmo desenvolver suas próprias formulações do zero, sem precisar ficar seguindo receitas prontas, e aí vocês conseguem trazer algo inovador do mercado, você consegue validar a saída desse produto ali,
entre sua família, os parentes, amigos, pessoas próximas que vão testar o produto para vocês e mais para frente você vai adquirindo os recursos para você regulamentar e escalar esses produtos, né? Regulamentar é sempre muito bom. Além disso, é importante você saber que já existe uma PL, que é um projeto de lei que está tramitando no Senado para categorizar a produção de cosméticos artesanais como algo para regulamentar, para ter um registro, para a gente ter um KENAI no MEI, pelo menos, né, para ser aceito enquanto perante a Anvisa, né, porque é muito injusto. A gente tem as mesmas regras, os mesmos parâmetros, as mesmas leis, sendo empreendedor pequeno, sendo artesão, que uma fábrica imensa. Então, é a mesma coisa, eles não separam, não diferenciam. Então, já tem uma PL para que a gente consiga ter uma categoria e ter pelo menos um KENAI no meio e não ser informal, né? Então, já tem municípios, inclusive, que já regulamentaram, já aceitam, que já está tudo certo. Então, o cenário é muito bom para a gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha aberto um pouco a mente de vocês em relação a isso. Qualquer dúvida, deixem nos comentários. E me sigam nas redes sociais, me sigam lá no Instagram, mandasoares.br, que eu sempre estou me comunicando melhor com vocês por lá. Um beijo e até o próximo vídeo.